Oi, meu nome é Samantha e quero contar uma história assustadora sobre minha mãe. Mas antes de começar, por favor, se inscreva no canal e dê um like. Não tem como minha mãe ser comum. Isso porque ela é uma bruxa de verdade. Ela usa um livro antigo que contém vários feitiços. Segundo minha mãe, o livro tem mais de 1000 anos. Ela poderia fazer qualquer coisa com esses feitiços. Controlar as pessoas, realizar desejos. Ela provavelmente poderia voar também, mas simplesmente não precisava. Aposto que cada um de vocês sonha em realizar todos os seus desejos. Minha mãe foi capaz de conseguir exatamente isso. E às vezes eu mesma me tornei o objeto de seus feitiços. Mas eu descobri isso depois, quando percebi que às vezes fazia coisas que não queria fazer. Devo admitir que não percebi por muito tempo que minha mãe era uma bruxa. Ela não usava um chapéu pontudo. Não tínhamos um gato preto que a seguisse o tempo todo. Mamãe se parecia com todas as outras mães. Tinha um trabalho chato, me perguntava como estava indo à escola. Mas um dia, percebi que ela não era quem dizia ser. Foi nesse dia que encontrei o livro de feitiços. Se você acha que estava na minha mesa de cabeceira, não estava. Tudo aconteceu por acaso. Eu nem me lembro exatamente o que eu precisava no sótão. Mas alguma força inexplicável estava me puxando para lá. Em geral, tentei não subir ao sótão. Por alguma razão, meus joelhos começaram a tremer só de pensar nisso. Mas ainda consegui superar meu medo. Subi as velhas escadas rangentes até o topo. Visões assustadoras de monstros surgiram na minha cabeça. Eu esperava que eles aparecessem de qualquer canto, me agarrassem e me arrastassem para o abismo escuro. Mas minha curiosidade prevaleceu. Abri a porta e entrei naquele lugar mal iluminado e infestado de aranhas. Sobre a mesa, havia um livro aberto. Ao redor havia velas. Que estranho! Ouvi minha própria voz, incerta e trêmula. Foi direto ao livro. Eu não sabia o que era, mas senti que precisava dar uma olhada mais de perto. Conforme me aproximei, as velas acenderam de repente. A luz iluminou as páginas do livro, e eu podia distinguir as palavras individuais. Foi quando eu percebi quem minha mãe realmente era. Minha primeira reação foi a negação. Eu não queria acreditar. Achei que talvez ela estivesse brincando comigo. Aí eu comecei a ter dúvidas. E me lembrei de coisas estranhas da minha vida. Por exemplo, tenho uma lembrança da minha infância, onde eu pensei que minha mãe estava flutuando no ar. Eu sempre pensei que era apenas uma fantasia de infância, mas talvez fosse real. Voltei para o meu quarto e comecei a pensar. No livro, me deparei com esse feitiço, que, de acordo com a descrição, permitia que você dobrasse a vontade de outra pessoa para forçá-la a fazer coisas que não queria. Foi quando pensei em Alan. Alan foi um dos namorados da mamãe. Geralmente não duravam muito. Ele usava uma jaqueta de couro e andava de moto. Ele parecia um típico machão do Texas ou Arkansas. Mas em casa, ele agia como se estivesse fazendo um curso de empregada doméstica. Samantha? Alan estava parado no meio da cozinha vestindo o avental rosa de sua mãe. Você gostaria de algumas panquecas? Eu as fiz e elas são deliciosas. Tudo bem, concordei, mas pensei comigo. Isso é estranho, mas talvez ele apenas goste de fazer panquecas. No dia seguinte, encontrei Alan em meu quarto. A princípio, pensei que ele estava mexendo nas minhas coisas e quis gritar com ele. Mas então o homem disse: Oh, desculpe, não tive tempo de limpar antes de você chegar. Então percebi que ele estava segurando um espanador. Isso é estranho, pensei novamente. Mas também notei que o quarto estava visivelmente mais limpo. Um dia resolvi perguntar à minha mãe o que era aquilo. Ei, por que o Alan limpa a nossa casa? Você está pagando para ele? Não, ele adora limpar. Ela respondeu e saiu para trabalhar como de costume. Bem, eu já me acostumei com todas essas coisas estranhas. Mas quando li o livro de feitiços, tudo fez sentido. Pobre Alan. Eu queria fazer uma cena. Acusar a mamãe de tirar vantagem das pessoas, que ela não se importava com seus sentimentos e que ela escondeu seus poderes de mim todos esses anos. Mas mudei de ideia. Não sei porquê, mas meus pensamentos tomaram uma direção um pouco diferente. E se eu pudesse usar o livro? O pensamento por si só me fez pular. Eu poderia fazer qualquer coisa, como fazer Susan parar de falar besteira sobre mim. Quantas vezes eu disse a ela: não me chame de garota de olhos arregalados. Vou chamá-la do que eu quiser. Vivemos em um país livre. Susan tinha uma voz desagradável e esganiçada. Mas agora eu poderia calá-la, ou fazer algo pior. Tirei um caderno da gaveta e rapidamente escrevi uma lista de coisas que poderia fazer para tornar minha vida na escola menos insuportável. Susan foi cuidada. Kevin era o próximo em nosso radar. Eu gostava muito dele.
Mas sempre que eu falava com ele, ele começava devagar. Era tão embaraçoso. Eu corava e simplesmente desaparecia. Mas agora, com o livro de minha mãe, eu poderia ajustar seus sentimentos por mim. Eu sei que não é particularmente ético. Mas quem pensa em ética na escola? Principalmente quando se trata de amor. O terceiro seria o Sr. Grant, nosso professor de física. Ele me odiava. Não sei porquê, ele simplesmente não gostava de mim. Assim que eu chegava ao quadro negro, ele começava a zombar de mim. Mesmo uma criança no jardim de infância sabe que não é assim que se calcula a densidade da matéria. Às vezes eu queria bater nele para tirá-lo de cima de mim. Prefiro deixá-lo implicar com a Susan. No dia seguinte, acordei com uma sensação. Que esse seria o melhor dia da minha vida. Alan preparou um delicioso café da manhã, como de costume. Mamãe estava preocupada com alguma coisa, mas acho que ela não sabia que eu estava bisbilhotando o livro dela. Para colocar meus planos em ação, eu tive que testar o feitiço primeiro. Eu ainda não tinha certeza se funcionaria. Talvez eu apenas tenha imaginado que a magia era real. Decidi que valia a pena ensinar uma lição a um garoto não tão legal. Paul era o valentão da escola local. Chutava crianças e roubava seu dinheiro. Se alguém merecia punição, era ele. No intervalo, procurei por Paul. Ele estava pegando no pé de um garoto do colégio, como sempre fazia. Esvazie seus bolsos, e sem truques, ou vou enfiar sua cabeça no banheiro. Me afastei e, sem tirar os olhos de Paul, pronunciei o feitiço em voz alta e acrescentei no sussurro. Eu quero que ele se bata na cabeça. No mesmo segundo, Paul deu um tapa na própria testa. Quero que ele chore como uma criancinha. Incapaz de resistir à magia, o valentão começou a berrar. Todos caíram na gargalhada, até mesmo o menino que recentemente tremia de medo. O livro de feitiços funcionava, disso eu tinha certeza. Agora eu poderia voltar ao plano original. Comecei com o Sr. Grant. Depois que lancei o feitiço, ele começou a me tratar como uma princesa. Ele me elogiou de várias maneiras. Samantha, nunca vi ninguém fazer física tão bem. E quando eu não podia fazer algo? Não importa, nem eu sei tudo. Então não se preocupe com isso. Minha autoestima imediatamente subiu. Embora meu conhecimento permanecesse o mesmo, não particularmente grande. Agora era a vez de Susan. Podia ter sido suficiente fazê-la parar de falar mal de mim. Mas eu queria vingança. Então eu desejei. Eu queria que Susan dissesse que ela era uma idiota, estranha e feia. E assim ela fez, e todos começaram a rir. Ela parecia não saber o que estava acontecendo e ficava repetindo. Sou uma idiota e também sou estranha e feia. Deixei o mais importante para o final do dia. Eu tinha que fazer Kevin se apaixonar por mim. Para isso, usei um feitiço especial. Não mais complicado do que o primeiro. Kevin correu até mim e com os olhos ardentes de emoção disse: Samantha, você está ótima. Como não pude ver antes? Gostaria de assistir um filme? Deus, você é tão bonita. Sim, eu disse, tentando esconder minha empolgação. Parei com a intimidação do Sr. Grant, com a zombaria de Susan, e agora acho que eu estou namorando Kevin. Este é definitivamente o melhor dia da minha vida. Na época, eu ainda não sabia onde essas intervenções mágicas iriam levar. No dia seguinte, vi uma imagem bastante estranha. Anne ainda estava andando pelo corredor chorando. Susan continuou repetindo: Eu sou idiota, estranha e feia. Kevin ainda era louco por mim. Era a única coisa que me fazia sentir bem. Talvez eu tenha feito algo errado. Para aumentar as minhas realizações, agora eu tinha refeições gratuitas no refeitório. Eu poderia pegar o que eu quisesse e algumas outras pequenas coisas. Por exemplo, fiz com que o William, que estava sentado à minha frente, não coçasse o cabelo oleoso. Isso me irritava o tempo todo. O livro se revelou muito útil. Mas às vezes havia efeitos colaterais de seus feitiços. Percebi isso um pouco mais tarde. O William, por exemplo, não só não mexia no cabelo, como parava de fazer qualquer coisa. Era como se ele estivesse congelado. Chegou ao ponto em que ele foi levado ao hospital. Susan ficou histérica e foi mandada para casa. Eu não tinha ideia de como consertar isso. Havia algo errado com Kevin também. Quando Bob veio até mim para pegar meu livro de química, Kevin gritou com ele: Saia daqui e fique longe dela, está me ouvindo? Bob fugiu aterrorizado. Eu estava começando a perceber que provavelmente não deveria ter usado o livro de minha mãe. Havia apenas uma solução para o problema: confessar tudo e pedir ajuda à minha mãe. Eu não queria fazer isso, mas não via outra saída. Esperei minha mãe chegar do trabalho e disse: Olha, precisamos conversar. Minha mãe ficou tensa. Eu não costumava pedir esse tipo de coisa a ela. Você está tendo problemas na escola? Bem, até certo ponto. O que isso significa?
Peguei seu livro. Que livro? O do sótão. Curiosamente, ela não ficou muito surpresa. Bem, estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde. Realmente eu pensei que você seria mais esperta do que isso e não tiraria vantagem. E então Alan veio até nós. Eu lavei a louça, posso ir agora? Sim, querido, disse mamãe brevemente. Olha quem está falando, eu disse. Nós nos entendemos sem mais delongas. Ok, o que você fez? Falei brevemente sobre o que fiz com as crianças da escola. Aqui está o que faremos, disse minha mãe com um olhar compreensivo. Podemos colocar as coisas do jeito que estavam. Existe um feitiço que pode fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. É isso que vamos usar. Mamãe foi buscar o livro. Quando ela voltou, ela me mostrou o feitiço. Agora leia. Eu fiz. Pronto, está feito. Só desse jeito? O que você achou que seria? Teríamos que fazer algum ritual elaborado com sacrifícios? Talvez? Então, tudo voltou ao normal. Se foram os feitiços ou se eu apenas inventei e minha mãe jogou junto. Mas Kevin parou de prestar atenção em mim. Susan começou a falar besteira sobre mim de novo. E o Sr. Grant continuou a zombar de mim enquanto eu tentava resolver outro problema de física. Minha mãe e eu fizemos um pacto. Nem ela nem eu usaríamos o livro para nossas próprias necessidades egoístas. Como você usaria um livro de feitiços como esse? Me conta nos comentários.